no capítulo 6, a partir do versículo 11. Acompanha aí junto comigo. Uma história muito conhecida, a história de Gideão, não é verdade? Conhecemos muito essa história. Amém, igreja? A partir do versículo 11 diz assim: Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Este carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para os midianitas não o encontrarem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor é com você. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente lê a história de Gideão, a gente observa muitas coisas. Mas uma coisa que me chama a atenção é o tempo em que Gideão estava vivendo. O tempo que Gideão estava vivendo era um tempo de limitações. Você consegue associar ao tempo que a gente está vivendo? Coisas tão normais para nós, hoje não podemos mais fazer, estamos limitados. Então Gideão estava naquele tempo de limitação. Os midianitas eram o povo que estava oprimindo o povo de Deus naquela época. De modo que eles não podiam plantar, eles não podiam pastorear suas ovelhas. Eles não podiam colher. Quando eles faziam a plantação, os midianitas iam lá, saqueavam tudo, roubavam as ovelhas, roubavam os bois, levavam. De modo que Gideão se viu numa situação difícil. Mas o interessante é o seguinte: Gideão estava malhando trigo, debulhando trigo no lugar onde se pisava uvas, no lagar. Ou seja, eu não tenho uva. A uva era um alimento frágil. Ela exigia o cuidado da colheita, da plantação até a colheita. Era algo que exigia tempo. E Gideão não tinha tempo. Era muito frágil. Então o que ele tinha? Ele tem o quê? Trigo. Trigo era resistente. Durava de 120 a 170 dias para fazer a colheita. Era algo que plantando pouco poderia se colher. Era algo resistente para aquele tempo. Então o que ele fez? Ele fez o que podia com aquilo que ele tinha. E num tempo de limitação, é importante a gente entender isso. Eu não tenho aquela liberdade, eu não tenho muito. Mas o que Deus me deu e deu a todos de sobra nesse tempo de limitação, foi tempo para cuidar da sua família que antes você não tinha muito. Foi tempo para orar que antes você não tinha muito. Tempo para ler mais a palavra, tempo para buscar a Deus. Então você deve aprender a fazer o que você pode com aquilo que você tem. Isso me fez lembrar de quando eu estava em São Paulo no ano passado. Eu recebi notícias dos nossos irmãos lá de Cuba. E aquilo me deixou tão chocada. Porque essa realidade de limitação para nós é provisória. Não é assim, bispo? É provisória. Nós cremos que o nosso Deus irá restituir. É provisório isso aqui é temporário. Mas existem outras pessoas, outros irmãos aí no mundo inteiro, que passam por situações de limitações, que desde quando nasceram até o dia que eles morrem, nunca passa. E eles vivem num sistema comunista, de modo que o governo proíbe aglomerações. Então o que eles fazem? Eles pegam uma tenda de lona, monta no lugar, avisa aos irmãos 15 minutos antes: hoje o culto vai ser nesse lugar. Os irmãos vão. Quando chega lá, eles não podem fazer barulho, não podem usar muito instrumento. Pegam um chocalho que eles mesmos fabricam, um toca, outro canta, um culto de 20 minutos. Desarma a tenda, todo mundo vai para casa. Porque a comunidade já avisa a polícia que chega lá para prendê-los. Então eles não têm uma tenda como essa que temos, glória a Deus, porque temos. Eles não têm 2 horas de culto. Mas eles têm o quê? Eu tenho uma tenda de plástico, eu tenho 20 minutos e eu vou fazer o que eu posso com aquilo que eu tenho.
Então essa é a maior mensagem que a história de Gideão traz para nós. Talvez você que está em casa esteja questionando a Deus pelas coisas que você perdeu. Eu acho que é a coisa que Deus mais escuta nesse tempo, questionamento pelo que eu perdi. Mas faça o seguinte, dê descanso à sua mente, dê descanso à sua alma e comece a pensar o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. Amém?